Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com algumas provocações de novo para a gente pensar sobre a questão de autorizar-se analista ou autorizar-se psicanalista. No trabalho clínico, no nosso trabalho entre grupos, nas escolas, nas formações ditas analíticas, me parece que é um grande problema, um grande debate sobre o que é necessário para a pessoa se autonomear psicanalista. Parece que tem uma grande dificuldade para muitos, parece que é um grande problema para muitos, inclusive, poder dizer que, olha, eu sou psicanalista. Inclusive, isso gera algumas questões, como, por exemplo, os chamados psicólogos de orientação psicanalítica, que seria um psicólogo que trabalha com psicanálise, mas ele não é psicanalista. Isso é um grande problema, eu acompanho muitas vezes que parece que é uma grande dificuldade de poder pensar o que define um psicanalista e o que tem de mais ser psicanalista. Por que será que é tão difícil essa nomeação dos psicanalistas, né? O Freud, ele usava uma regra, ele tinha um dito, né, que a análise, a formação do psicanalista, ela passa por um tripé, né, que seria análise pessoal, em que a pessoa faria análise, supervisão, que seria uma espécie de análise de controle com um psicanalista mais formado, e o seu estudo teórico. O fato, pessoal, é que muitos lugares, e aqui eu vou usar como referência as instituições de psicanálise, muitas delas usam essa sentença, usam essas frases para dizer o que é necessário para se nomear um psicanalista, porém eles não usam como regra geral isso. Como, por exemplo, a gente pode ter a quantidade gigantesca de escolas, de cursos, de formações que dizem, olha, faça esse curso aqui de 3 anos, pague tanto e depois você poderá dizer que é um psicanalista. Ou ainda, olha, depois que você ganha esse certificado aqui, você vai ser psicanalista. Bom, se eu preciso de um certificado para dizer que eu sou psicanalista, eu não estou seguindo essa regra do Freud. E por que isso é curioso? Porque muitos espaços que eu já acompanhei, que eu já vi, eles usam essa regra, dizem essa regra, chamado tripé, porém, na sua prática, tem outras formas de buscar a nomeação do psicanalista. Inclusive, eles vão dizer que, olha, só é psicanalista quem faz parte da nossa escola. Só é psicanalista depois que fez isso, X, Z, né? Então, isso é algo muito comum que a gente vai poder pensar, olha, que tipo de legitimação de poder está ocorrendo nesses espaços. Hoje, muita parte dessas escolas, só para deixar claro, elas dizem que você tem que fazer essa formação nesse espaço e depois de 3 ou 4 anos você ganha esse certificado. E enquanto você faz parte dessa escola e você não terminou esse suposto processo, você é um psicanalista em formação. O que também é problemático, porque muitas pessoas têm o costume de dizer, muitos analistas têm o costume de dizer que a formação em psicanálise é permanente, né? Que é uma formação constante. Bom, o que muitos colegas já comentaram é que, olha, a formação do engenheiro também é permanente, a formação do médico também é permanente, a formação do psicólogo também é permanente. Ele se forma, ele encerra um processo e vai continuar estudando. Então, o que tem de especial dizer que a formação do analista ela é permanente? O que será que quer dizer com isso? Estou trazendo essas provocações para a gente pensar mesmo o que está acontecendo, o que acontece com esses espaços ditos analíticos, né? Também tem uma segunda provocação aqui que eu queria deixar claro, que é a premissa lacaniana, que em determinado momento Lacan disse que o analista só se autoriza por si mesmo. Mais tarde ele vai dizer que por si mesmo e por outros, né? A gente vai ter algumas formas de transmissão, de passe, de cartel, que foram formas que o Lacan tentou formalizar sobre o que seria um dito analista, porém não ficou muito claro, parece que ele fracassou na sua ideia, tanto como ele quanto os seus seguidores. Eu não vou entrar aqui nos deméritos das formulações sobre o desejo do analista, porque é um conceito muito curioso, muito difícil de a gente pensar, de articular nas premissas lacanianas, mas também haveria uma lógica em que, graças ao desejo do analista, poderia haver análise e por aí vai. O que eu gostaria de trazer aqui como provocação é que parece que essas nomeações de tripé, essas nomeações de a formação do analista, ela é permanente,
me parecem que muitas vezes elas podem soar em certos espaços como alguma forma de legitimação de certo misticismo e de obscuridade, né? Ah, você vai saber quando você for psicanalista. Você vai saber quando você se tornar psicanalista. Ou ainda depois que uma análise forma um analista, né? Isso tudo me parece muito difícil de pensar, porque com essas falas a gente evita operacionalizações, a gente evita organizações lógicas dos processos de uma análise ou de uma formação dita do analista. E com isso a gente fica muito mais à mercê de certas obscuridades, de certas condutas ditas místicas. Então não fica muito claro o que é o trabalho do analista, e isso é muito ruim para aqueles que estão de fora e daqueles que estão querendo se tornar psicanalistas, que estão querendo se aprofundar na psicanálise, né? Para eles é muito difícil esse espaço. Por fim, pessoal, o que eu queria deixar aqui como provocação, que eu queria até compartilhar, é que eu creio que acho que a grande questão de autonomiar-se psicanalista ou não, parece que está ligado muito mais a um certo regime de poder que pode ocorrer. Vejam, se a pessoa fez análise tantos anos, se a pessoa participou da escola tantos anos, se ela investiu tanto, então ela pode se dizer analista. Se uma pessoa que não passou pela mesma trajetória que ela, a mesma jornada que ela se diz, então ela não pode ser psicanalista, né? Ou seja, a gente tenta buscar alguma forma de regimento em que aqueles que passam por esse trajeto tão difícil, sofrido, problemático, eles acabam repetindo essas vivências, essas trajetórias, essas problemáticas que eles passaram, dizendo, olha, para você ser psicanalista, tu tem que ter passado por aquilo que eu passei, senão você não vai ser psicanalista. Me parece que é uma forma de legitimar certos poderes, de reger certos poderes, e também permitir ou proibir o acesso de certas pessoas em determinados espaços, né? Por exemplo, alguém que estuda por conta própria psicanálise, ela vai ser tratada, e isso acontece muito, vai ser tratada como uma espécie de estrangeiro nas escolas. A pessoa que vai entrar numa escola tem que se manter silêncio, e depois de certo tempo, certos anos, ela vai poder ter lugar à palavra. As pessoas que estão mais tempo nas escolas vão ter mais vazão e espaço para poder falar e reger certas coisas do que outros, até mesmo para legitimar, né? Pra vocês terem uma ideia, como um grande problema, há muitas escolas têm o costume de dizer, olha, você tem que fazer a formação aqui, e tem que fazer análise com pessoas aqui, e tem que fazer a supervisão com pessoas daqui. Ou seja, vira quase, talvez, ou não, um marketing multinível, né? Que é um grande problema de poder pensar. Pode parecer que eu estou exagerando, mas se vocês acompanharem de perto certos espaços, certos lugares, a gente vai ver como muito natural essas questões. Então, para a questão do reconhecimento hierárquico, que é muito comum a gente ouvir em certos espaços, é de que, olha, o psicanalista parece que ele tem que ser alguém muito extraordinário, alguém que estaria fora de um senso comum de pessoas, alguém que não estaria à mercê das regras sociais, alguém muito extraordinário. Essa parece muito a nomeação do que seria um dito psicanalista. E esse psicanalista, inclusive, faria intervenções extraordinárias. Ele estaria fora do senso comum, fora do campo clínico geral. É a impressão que eu estou tendo. Eu vou deixar aqui como provocação para vocês. Deixem seus comentários, opinem, quero muito ouvir isso para iniciar o debate. Deixando como pergunta final o que tem de tão especial quando alguém se diz psicanalista? O que tem de mais alguém ser psicanalista? O que tem a palavra psicanalista para alguém se autonomear ou não quando alguém vai buscar uma forma de tratamento? É isso, pessoal. Deixo aqui meu abraço e fico à disposição de vocês para a gente continuar esse debate. Tchau, tchau.